Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio. Nós vamos ler duas passagens. Uma em Deuteronômio, capítulo 22, e outra no livro de Daniel, no capítulo 1. Aleluia. Se você for escolher uma para abrir, abra Daniel. Mas se você puder, marque as duas. Eu vou ficar mais tempo em Daniel. Deuteronômio 22, versículo 23. Alegria estar aqui com vocês. Alegria ministrar ao Senhor juntamente com vocês. Alegria. Deuteronômio 22, 23. Quando houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morram. A moça, portanto, não gritou na cidade, e o homem, portanto, humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém a moça, não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é esse o caso. Pois achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Daniel capítulo 1, versículos de 1 a 5. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Fez um sítio em volta, acampou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios na casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciências, e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou as porções diárias e das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Senhor, esta é a tua santa palavra, e nós queremos te pedir nesta noite que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações e faça aquilo para que ela foi enviada. A tua palavra, ela por si só já é bastante suficiente para nos transformar, nos lavar, nos limpar. Eu peço, Senhor, que tu apliques esta palavra ao nosso coração, e te peço que tu repreendas, Pai, em nome de Jesus, todo engano, toda dificuldade que nós temos de entendimento, que tu abras as cortinas dos céus, Pai, para nós entendermos esta palavra. Derrama sobre nós a tua graça. Eu peço que seja assim no nome de Jesus. Amém. Por favor, tome o teu lugar. Obrigado. Li 2 passagens e queria pensar sobre essas 2 passagens, traçando um paralelo. A primeira história que nós lemos diz que há 2 situações. A primeira situação é uma moça que foi estuprada. Para não ficar usando esse termo o tempo todo, eu vou usar a palavra violada. Quando eu falar violada, você vai entender você está entendendo o que eu quero dizer. A moça foi forçada, foi violada, e ela não gritou. E como ela não gritou, subentendeu-se que aquilo era um sexo consensual. Deus deixou claro. Se ela não gritar, é porque ela permitiu. Então, eles assumiam essa condição, e a moça era apedrejada junto com o rapaz, porque cometeu loucura em Israel, cometeu um vitupério, cometeu um adultério, ou uma fornicação. A segunda situação é aquela que foi forçada, foi violada, porém gritou, mas não houve quem a salvasse.
E nessa situação, o texto diz que seria subentendido que que aquilo não era algo consensual. Ela não permitiu que aquilo acontecesse. Mas ela não teve forças e não teve quem a livrasse. Por essa razão, vindo o crime à tona, só o homem era apedrejado. Na situação que trouxeram para Jesus, certa vez, trouxeram uma mulher flagrada em adultério. E eles só trouxeram a mulher. Ali eles cometeram um erro. Porque aquele era um sexo consensual. Os dois deveriam, não para Jesus, mas deveriam ser apedrejados segundo a lei de Moisés. E eles foram parciais e não observando. Estavam tão preocupados em pegar Jesus numa situação que esqueceram até da lei. Então, este o trecho da lei que dá respaldo, aspas, àquela situação que Jesus colocou mais para frente. Ou a situação na qual tentaram colocar Jesus mais para frente, mas ninguém pega Deus de susto, amém? Ninguém pegava Jesus de susto, ele sempre tinha uma solução maravilhosa, e hoje, esta noite, ele tem uma solução maravilhosa para nós também. Não tem situação difícil que ele não possa sanar. O segundo texto que eu li, fazendo um pano de fundo, é aquela história de Babilônia, que Babilônia foi invadida, desculpe-me, o Reino do Sul foi invadido por Babilônia e foram levados para Babilônia pessoas saudáveis, bonitos, jovens, moças virgens, pessoa boa para o trabalho, porque o reino foi dividido, e o reino dividido não subsiste. O reino de Israel, com a secessão nortista, com a guerra de secessão, ela se dividiu em norte e sul. O norte foi dominado muito antes do sul, e aqui nesse capítulo de Daniel, o sul tinha sido dominado. E quando foi dominado, a lei da guerra, apesar de Babilônia não ter sido tão cruel quanto Egito, mas foi cruel, toda guerra é cruel. Ele não foi tão cruel, mas o que não é cruel quando se fala de guerra, quando as mulheres são levadas, as crianças são levadas, enfim. Então, em três grandes grupos foi fracionado Israel aqui. O grupo que ficou em Israel, remanescente, um grupo que foi para a Babilônia. Desse grupo que foi para a Babilônia, houve uma fragmentação ainda, os que estavam em Babilônia e os que estavam no palácio. Então foi feita uma espécie de selecionamento, de um vestibular lá, Os mais belos, os mais formosos, os mais bonitos foram para o palácio. Os outros que não eram tanto quanto, mas eram bons para o trabalho, eram mulheres parideiras, ou não sei quais foram os critérios diversos que utilizam uma mente doentia como os reis daquela época. Só sei que 3 grandes fragmentos, os remanescentes de Israel, os que estavam em Babilônia e os que estavam no palácio em Babilônia também. E para cada um deles, isso aqui é somente um apêndice da pregação, para cada um desses grupos, Deus levantou um profeta. Para os remanescentes, ele levantou Jeremias, para quem estava em Babilônia, ele levantou Ezequiel, e dentro do palácio, ele levantou Daniel. Se dividisse em 4, Deus levantaria um 4º profeta, porque sempre haverá voz profética no meio do povo, para consolar, para exortar, para trazer a sua graça. E os teores, quando você lê Daniel, quando lê Ezequiel e Jeremias, você vê que o contexto histórico é o mesmo, mas a mensagem é uma mensagem diferente. Deus tem uma mensagem para cada um de nós aqui. Deus tem uma mensagem específica para o teu coração, para o meu coração, para o nosso coração. E estes 4 rapazes em especial aqui, esses rapazes, não somente os 4, mas os 4 eles ganham destaque, no versículo 6 em diante, que eu não li, tinha uma situação muito peculiar. Eles trouxeram os mais fortes, os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais tudo, os top 10 lá de Israel, para assistir junto ao rei. E curioso que Nabucodonosor, ele quis usurpar algumas coisas desses rapazes. Ele tentou substituir algumas coisas desses rapazes. E eu queria destacar 4, só quero jogar luz a 4 dessas coisas. Ele falou: eu quero que vocês deem a esses rapazes a porção diária que eles vão comer. A ração diária. Olha, vocês vão comer tantas vezes por dia e a comida será exatamente essa. Eles não aceitaram, a gente conhece a história, mas eu não quero me deter nisso. Eles falaram assim: bom, esses são os nomes que eles têm,
Ananias, Azarias, Misael, Daniel. Não, 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 não. Agora vai ser Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mudaram os nomes deles. E mudar o nome fala de mudar a identidade. O nome fala muito do que a gente é. O nome fala muito do que a gente é. Tem alguns nomes que, se a gente citar, é somente um signo, é somente um nome. Se você falar assim para mim, Severina Maria Melo de Melo, Severina Maria Melo da Silva, esse nome para muitos vai ser só um signo, mas para mim vai ser um significado. Todo signo está associado a um significado. É a minha mãe, Dona Severina, que está na glória, que foi para o céu muito cedo, no meu entendimento, aos 58 anos de idade, um contralto maravilhoso, ensinou os filhos. Com a 4ª série primária, ela sabia dividir 4, 5 vozes, 5, 6 vozes, era uma coisa fantástica, uma capacidade de inteligência musical fora da média. E nunca te estudou música, formalmente, né? Chega de falar da minha mãe, voltamos à pregação, emocionou agora. Então, Severina Maria Melo da Silva, para mim, não é só um signo, tem um significado por trás daquilo. Da mesma forma que se alguém disser o nome de outra pessoa, você fala, ah, sim, não, mas é fulano. O nome está atrelado à tua identidade, à tua pessoa, ao teu caráter, ao que você é, às tuas crenças, ao comportamento, aos valores que você tem, à tua influência. Então isso tem um peso muito grande. Então quando Nabucodonosor, a saber, Astenages, né, que eu fui o chefe deles, mudou o nome deles, era uma forma de mudar. Não, você vai ter outro significado aqui. E se a gente fosse entrar mais a miúde, veria que esses nomes, Sadraque, Mesaque, Abednego, eram exaltações às divindades babilônicas, ou seja, uma afronta atrás da outra, uma coisa absurda. Mudaram os nomes deles, então mudaram a porção diária, a comida deles, ou seja, mudaram os hábitos alimentares. Os hábitos alimentares nossos são diferentes. Os hábitos alimentares de marido e esposa já são diferentes. Os temperos são diferentes. Não é isso? Eu costumo dizer sempre, e falava brincando, mas hoje eu acredito tremendamente nisso mesmo. Você vai enviar um missionário para o campo, você prepara ele na língua local. Como é que se prepara missionário? Aí a gente vai discutir, falar, não, tem que aprender a língua local, os costumes locais, as coisas e tal. Mas a gente esquece de fazer isso com os noivos, porque casar é fazer missões transculturais. Casar é fazer missões transculturais. São hábitos diferentes, linguagens diferentes, costumes diferentes, roupas diferentes, tudo diferente. Mas quando entra na mesma casa, aí às vezes a gente esquece disso. Que o missionário ele precisa se adaptar à cultura do outro. Aí a gente se esquece disso. A gente sobe e quer impor a nossa cultura aos outros. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Eu quero impor a minha cultura. Voltando à mensagem, que está muito cheia de apêndice essa mensagem. Mas ele foi longe, ele foi mais longe. Nabucodonosor falou assim, muda os costumes de comida, muda o nome, mas muda o que ele está lendo também, os livros, as letras. Quando ele fala de letras aqui, fala de livros. Sabe, irmãos, não tirando por um segundo o aspecto espiritual, o que determina quem a gente vai ser daqui a 5 anos, são as pessoas com quem a gente anda, os livros que a gente lê. Isso para quem lê. Porque a gente é preguiçoso, a gente, assim, de uma forma geral, por favor, não tome isso como uma generalização, eu sou extremamente preguiçoso para ler, eu venço a ler, eu leio porque eu venço a mim mesmo, porque eu não fui habituado a ler, e grande maioria de nós não foi treinado a ler, né? Desde criança, a geração atual, ela está assim, a minha geração, que tem uns 50 anos de idade, pareço ter 49, mas eu tenho 50, essa geração, ela não foi muito habituada, eu não sei se alguém compartilha dessa ideia, de ler vários livros na escola, não tinha isso na minha época, eu li Meu Pé de Laranja Lima, né? E no ensino médio, Lucília de José de Alencar, não entendi nada também, mas para mim a leitura foi vencer o hábito de ler, foi um desafio muito grande para mim. Hoje, graças a Deus, eu venci isso. Já leio bula de remédio, já leio e rótulo de Nescau, né? Ou Toddy, tanto faz. Amém, Nescau?
Muda as letras. Muda o que esses rapazes estão lendo. Dá a nossa literatura para eles. E por fim ele disse assim, e mudou a língua deles. Muda os hábitos alimentares, muda os nomes, muda a literatura e muda a língua. O que sobra, irmãos? Nada. Acabou a cultura. Nabucodonosor é um tipo de Satanás. É um tipo do anticristo, do espírito de anticristo que está atuando nesta geração. Que está mudando os hábitos das pessoas. Está mudando a identidade das pessoas. Está mudando a literatura das pessoas. Está mudando a língua das pessoas. Em suma, está mudando a cultura de um povo. Muda essas 4 coisas e você muda a cultura de um povo. Um autor chamado Andrew Fletcher. Andrew Fletcher. Em 1716, eu disse 1716, ele disse o seguinte: deixe-me escrever as músicas de uma nação, e pouco importa quem vai escrever suas leis. Deixe que eu escreva as músicas que o povo canta, e pouco importa quem vai escrever suas leis. E esse é o tempo que nós temos vivido. Por isso que temos tanto cuidado na igreja com as músicas que a gente canta, com as pessoas que representam essa música, porque é coisa muito séria. Cantar para um povo não é só chegar aqui, ensaiar e cantar. Você está passando uma mensagem, você está passando um conteúdo. E foi isso exatamente que esse rei Nabucodonosor, ele fez. Ele tentou alterar a cultura de povo. Esse texto está aqui para nós, para encerrarmos. Para dizer para nós que nós estamos também, haveria um tempo que isso aconteceria, mas não literalmente, mas isso ideologicamente. Hoje estamos sendo agredidos, estão querendo nos violar à força, em termos de ideias, em termos de ideologias. E se nós não gritarmos, nós seremos violados. E como que nós gritamos? Se a moça não gritasse, aquilo seria consensual. Se nós não gritarmos, significa que a gente está aceitando isso. E de que forma a gente vai gritar? Vou nas redes sociais, vou fazer uma manifestação inteligente, porque é uma influência muito grande, o Twitter, o Facebook, o Instagram, e qualquer rede social, até mesmo o WhatsApp. E vou gritar lá, então gritar isso aí também é. Mas como hoje é um culto de oração, eu fui conduzido a falar disso. O maior grito que a gente pode dar é o grito para aquele que pode nos socorrer. É o grito de oração, de clamar: Deus dos céus, não me deixa ser violado, não deixe as crianças serem violadas, não deixe a minha geração ser violada, não deixe a minha família ser violada. Eu estou aqui para me posicionar, e se o Senhor precisa de alguém que creia que o Senhor pode fazer alguma coisa, eu estou aqui para dizer que eu creio, que o Senhor pode mudar. Eu não vou permitir, na minha família não. Aí eu vou começar a vigiar o que entra na tela do meu computador, eu vou começar a vigiar os programas que estão sendo assistidos na minha casa, eu vou começar a vigiar a fala dentro da minha casa, a fala que sai do meu coração, os costumes, o que eu leio, tudo isso, porque eu digo: Satanás, na minha família não, na minha família não. E eu peço a Deus, a minha oração nesta noite é que a gente, irmãos, não se deixe passivamente violar por esta imposição cultural. E aqui eu não preciso entrar em detalhes, porque vocês acompanham as redes sociais, acompanham os programas. E a maior força que nós podemos ter, irmãos, não é a força política, não é a força do Facebook, não é a força, não. Essas todas são importantes, mas são coadjuvantes perto da força real que nós temos, que é o poder da oração, de clamar ao Deus do céu e falar: Deus, não deixa que isso entre aqui na minha casa. Minha mãe tinha 16 anos de idade, ela era uma adolescente, e meu avô tinha 14 filhos, chegou do Nordeste e morava aqui no Morro
do Borel, numa casa muito simples, mas era um servo do Senhor. Nunca que Deus deixou faltar nada, nunca, nunca. Vendia guarda-chuvas, e eu costumava dizer que meu avô era tão simpático que vendia gelo a esquimó, vendia guarda-chuva em tempo de sol. Mas houve uma onda muito grande de dificuldade, ele não vendeu nada, e ficou preocupado. Um dia, 2, 3, não entrava dinheiro, não entrava nada, e, sabe, a fome ameaçou entrar na casa dele, e ele estava ameaçado de ser violado pela fome, e ele entrou em casa, e a minha avó, tadinha da minha avó Maria, falou: e aí, trouxe dinheiro, trouxe alguma coisa? A gente fez nada, não conseguimos nada. Ela falou: acabou a última ração, a última que tinha a gente já fez. Aí meu avô disse assim para ela, isso minha mãe contando, com riqueza de detalhes: vamos orar, Maria? Ela: sim, vamos orar, e a fome passa, né? A avó sempre foi assim, muito sincera, vamos dizer assim, sempre foi muito sincera com o vovô. Então, ele falou: vamos orar, Maria. E minha mãe disse que lembra perfeitamente, era uma noite e começou a chover, chovia torrencialmente, Morro do Borel, o telhado não era de zinco, ela disse que fazia muito barulho, devia ser de alumínio, não sei, muito barulho, e as crianças todas assim na sala, ajoelhadas, com as mãos para cima, falando: Jesus, Jesus, todo mundo, vovô botou todo mundo para lá, e vovó ficou lá olhando de longe, e no meio da oração alguém bateu na porta, e vovô foi atender, e quando atendeu foi um senhor, que falou: seu Juvelino, eu te peço perdão. Por quê? Eu estou indo embora amanhã, eu não vou mais morar aqui, ia sair do estado, ia para outro lugar. E ele falou, e eu me lembrei lá em casa, arrumando as coisas, falou: eu devo um dinheiro a Juvelino. Subiu todo o morro, num dia de chuva. Ele ia embora, nunca mais ia ver o meu avô. Meu avô nunca mais, aquela dívida ia ficar tranquilamente um calote perfeito, aspas, se é que existe um calote perfeito. Ele foi lá e falou assim: então, eu não consegui, eu estava incomodado. Eu falei: eu tenho que ir lá, mas está chovendo tanto. Mas eu vim. Provavelmente com guarda-chuva que meu avô deve ter vendido. Entregou e falou assim: eu tenho aqui. Meu avô já voltou assim para minha avó, que estava pálida assim. Aí ele começou a dançar na sala. Minha mãe disse que ele tinha um porte inglês como o meu assim. E começou a dançar no meio da sala. E Deus foi glorificado, porque um homem se posicionou e falou: nessa casa nós não seremos violados pela fome. Vamos clamar, vamos gritar ao Deus que pode responder. Amém?